Hoje eu vou te contar a verdade oculta sobre os dividendos. Afinal de contas, deve ter ouvido a sua vida inteira como investidor que investir em boas ações pagadoras de dividendos ou bons fundos imobiliários seria o melhor caminho para você alcançar a tua liberdade financeira em viver de renda. Só que existe um lado oculto, um lado que poucas pessoas realmente falam. Afinal de contas, não é algo tão sexy quanto vender aquela ideia de que invista em bons ativos pagadores de dividendos e viva de renda. Essa realmente parece uma boa estratégia, até quando você ouve algo muito bonito de se ouvir. Mas na prática você vai entender que não é bem assim que acontece e os maiores investidores do mundo não utilizam de fato essa estratégia. Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, que tá falando é Pedro Guedes, sou economista e criador da escola IZT. Antes que você me xingue por eu estar falando uma coisa que vai muito no contrassenso do que a gente está rotineiramente acostumado a ouvir, eu quero trazer uma explicação prática e te mostrar exemplos para que você realmente possa entender o que eu estou falando aqui. A grande verdade é que dividendos eles não têm geração de valor para você, seja através das suas ações ou através dos seus fundos imobiliários. Eu decidi hoje te mostrar a base técnica por A mais B, como acontece exatamente na contabilidade o pagamento de dividendos, para que você realmente possa entender o que é um dividendo e não é só você dizer, é uma distribuição do lucro. Não, não é só isso, porque muito investidor bom já foi enganado e ainda é até hoje por causa dessa bonita história de dividendos para viver de renda. Então vamos começar do básico. Primeiramente, o que são os dividendos? Se você caiu de paraquedas ou se você nunca ouviu falar disso, ou já até ouviu falar, mas não sabendo do que se trata. Vou pegar aqui uma empresa A que ela vende plástico, tá? E aí, se ela vende objetos de plástico, garrafas de plástico, copos de plástico, depósitos de plástico, o que acontece é que essa empresa ela tem receita. Ela vende produto, ela tem um preço do produto que ela vende, vezes a quantidade é o que ela gera de receita. Vamos imaginar ali que essa empresa ela gerou 100 de receita, tá? E aí, consequentemente, se ela tá vendendo plástico, provavelmente ela compra esse plástico pronto para revender. Então ela compra um depósito de plástico para revender. E aí ela gerou dentro de um trimestre 100 de receita, só que dentro desses depósitos que ela vendeu e tudo que ela vendeu de receita, ela teve um custo da mercadoria vendida ali de R$ 30, tá? Então o que acontece é que se ela vendeu os produtos por 100 e aqueles produtos custaram 30 para ela, a gente tem o quanto ela deu de lucro bruto, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de lucro bruto. Esse é o famoso lucro bruto. E aí se a gente fizer um menos o outro, a gente chega ali em 70. E aí essa empresa tem despesas, tá? Então vamos aqui contabilizar essas despesas, que a gente chama de despesas gerais e administrativas. E essas despesas gerais e administrativas foram ali na casa de 10 dinheiros. Então se eu tenho uma despesa, eu tô ali saindo, tirando o dinheiro do meu lucro bruto. Eu vou aqui desconsiderar a depreciação e amortização para facilitar o nosso cálculo aqui, mas a gente tem uma linha chamada EBIT, também conhecido como lucro operacional, que foi ali 60 dinheiros. É quanto a minha operação está dando de dinheiro. Então a minha operação de vender aqui plástico, ela dá R$ 60 de dinheiro no trimestre. R$ 60 em que ela rende, o que ela dá de lucro na operação. Para facilitar nossas contas aqui, eu vou dizer só que a empresa na próxima linha tem que pagar imposto de renda. Ela vai pagar ali basicamente R$ 20 de imposto de renda. A gente chega ali no lucro líquido de basicamente 40. Então note ali que a nossa empresa, ela receita, vou tirando custo de mercadoria vendido, vou tirando despesas, vou tirando imposto e eu chego no final do que a gente conhece ali de lucro líquido, tá? Então, geralmente, os investidores olham muito para essa linha de lucro líquido. E a partir daqui é que começa a história dos dividendos. Porque a empresa deu R$ 40 de lucro no nosso caso. E aí, essa empresa aqui, ela pode tomar várias vertentes. Ela pode simplesmente chegar e dentro da primeira linha, ela pode reinvestir no negócio, ou ela pode simplesmente distribuir parte desse lucro. Ela tem essas duas opções. Ou ela pode fazer os dois também, na verdade, tá? Então, ela vai decidir se ela vai reinvestir no negócio, fazer, cara, eu tô numa fase de crescimento muito grande. Ali, eu sei que se eu pegar todo o lucro que eu tô tendo e comprar mais produtos, comprar mais estoque, eu vou vender mais, ou eu quero investir numa nova loja para expandir meu negócio. Ou eu posso ser simplesmente, não tô vendo tanta frente de negócio ali, eu realmente acho melhor entregar esse dinheiro para os meus acionistas, que eu realmente vejo mais futuro. Então, o que acontece é que quando a gente entra por esse caminho aqui, que ela decide distribuir parte do lucro, é o que a gente chama de dividendos. Isso aqui são os dividendos de uma empresa. Basicamente, ela fazer distribuição do lucro. Ela pega parte do lucro dela e divide ali entre todos os seus acionistas. Isso aqui são os dividendos. E aí, você pode estar se perguntando, então é ótimo, porque simplesmente a empresa vai estar ali, ela vai chegar, ela vai pegar o lucro dela, vai distribuir para mim, é ótimo, dividendos é muito bom. Só que, na prática, não é bem assim, porque toda vez que uma empresa te paga dividendos, o preço dela
dela na bolsa, cai exatamente a mesma quantidade do que te foi pago em dividendos. Então, se a empresa ela custa R$10 e foi pago um dividendo para você, ela não vai ficar mais custando 10, ela vai ficar custando 9. Tudo que é pago de dividendos é descontado da cotação que você tem investido. Ah, Pedro, isso é mentira, eu nunca vi isso. Eu vou te explicar contabilmente como funciona. O que acontece aqui é um exemplo muito claro de um demonstrativo financeiro que você precisa entender se você investe. É um demonstrativo que a gente vai chamar ele de balanço patrimonial, tá? Então, balanço patrimonial é o nome desse demonstrativo. A gente divide o balanço patrimonial basicamente em 3 grupos principais. Quais são esses 3 grupos? São os ativos, os passivos e o patrimônio líquido, que você provavelmente já ouviu falar. Voltando para minha empresa de plástico aqui, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que no momento inicial, quando eu fui fundar a minha empresa de plástico, o Pedro aqui é dono da empresa de plástico, o Pedro, ele injetou dinheiro nessa empresa. Então, essa linha que eu estou injetando dinheiro é o que a gente chama ali de capital social. Capital social é o dinheiro dos sócios. Eu sou o único sócio, sou dono dessa empresa. Eu coloquei ali, ó, R$100 na empresa. E para poder começar meu negócio, eu tive que pegar um empréstimo com um banco, então eu vou colocar aqui uma conta, ó, chamada empréstimo, por exemplo. E eu peguei na mesma proporção, eu peguei um empréstimo ali de R$100. Então note que para começar a empresa de plástico, eu injetei R$100 do meu bolso e consequentemente peguei mais R$100 em dívida com o banco. Então, qual é a regra básica, quais são os fundamentos básicos de um balanço patrimonial? Isso aqui é uma coisa que você investe nunca deve esquecer. A regra básica de um balanço patrimonial, a equação básica é que basicamente ativos tem que ser igual a passivo mais patrimônio líquido. Ou seja, o lado esquerdo tem que ser sempre igual ao lado direito. Então, se você notar aqui, vamos fazer uma soma para que a gente possa ver. No lado direito, eu tenho 100 com 100, eu tenho 200. Então, o meu lado esquerdo, ele precisa somar 200 do mesmo jeito. E lembrando que os ativos são os meus bens e direitos. Tudo que eu tenho de bem, de comprado, imóvel, enfim, ou direitos. Eu tenho caixa, direito de receber alguma coisa. Se eu vendi, tenho direito de receber o dinheiro do cliente que não me pagou ainda. Os passivos, eles são as dívidas e os pagamentos que eu tenho que fazer para funcionário, empréstimo, fornecedores, e patrimônio líquido, como eu disse, é dinheiro dos sócios, basicamente. Então, se eu injetei esse dinheiro na minha empresa, o que acontece é que eu tenho uma linha aqui, tá? Eu tenho no lado esquerdo a linha chamada de caixa. Caixa é o quê? É o dinheiro na conta corrente, digamos assim. É aquele dinheiro que você tem ali na sua conta bancária para fácil uso, de alta liquidez. Quanto é que é o caixa da minha empresa? É 200. Porque se eu injetei R$100 do meu bolso e peguei 100 do banco, eu tenho R$200. E aí, para facilitar aqui a nossa conta, a minha linha de ativos, ela bate os mesmos R$200. Beleza, estamos aqui, tá feito. Então isso aqui é o nosso balanço patrimonial. Isso aqui é basicamente a estrutura de balanço patrimonial da empresa. E você precisa entender isso aqui para entender que dividendos não tem geração de valor para o acionista, tá? Agora, vamos lá que eu quero trazer um exemplo prático só para que você entenda o meu raciocínio antes de concluir um balanço patrimonial. Imagina também que eu sou dono de uma padaria, tá? Então, vamos lá. Eu sou aqui dono de uma padaria, certo? Então eu tenho aqui, ó, uma padaria. E nessa padaria, tá? Ela foi avaliada, eu tô decidindo vender, tal. Ela foi avaliada, a gente fez um valuation nela, que o quanto essa padaria vale para vender são R$100 também. Essa padaria vale R$100 para vender, ok? E você, investidor, decidiu comprar a minha padaria. Se ali, não, por padaria tá no preço bom, vou querer comprar. Ok. E aí, amanhã pela manhã, no dia seguinte pela manhã, a gente vai fechar esse negócio, ou seja, você vai transferir o dinheiro para mim. Ok. Chegou no dia antes da venda, hoje antes da venda, pela noite, eu vejo que na minha padaria tem um caixa de R$30, tá? Então eu tô vendo que nessa padaria que foi avaliada em R$100, no caixa ali disponível tem R$30. E aí, no outro dia pela manhã, você chega lá para comprar a padaria. Então, no dia seguinte, ó, então vou até, ó, mostrar aqui para vocês, no dia seguinte, então, ó, lá pela manhã, até o sol aqui, né, enfim, vocês estão vendo desenho bem só, porra. No outro dia pela manhã, você vai chegar e dizer, pô, Pedro, porra, eu quero comprar a sua padaria, como a gente havia negociado, tal, vai comprar. E aí eu fui malandro, eu disse, cara, tem R$30 no caixa aqui, eu vou tirar esse dinheiro do caixa e pronto, botar aqui no meu bolso e amanhã de manhã eu vendo essa padaria. O que foi que eu fiz? Foi que na noite anterior eu tirei esse dinheiro do caixa, eu coloquei simplesmente na minha conta da pessoa física, não tá mais na conta da padaria. E aí você, como investidor, vai lá analisar a padaria para comprar, né? Você vai lá olhar a padaria, tal, vai ver as contas da padaria, tal, no dia seguinte para comprar. No dia seguinte você nota uma coisa curiosa, o caixa da empresa não é mais 30, o caixa da empresa agora é 0. E aí você chega e diz, peraí, a padaria tava R$100 ontem à noite, a gente tinha conversado, você tinha R$30 no caixa, a padaria tava valendo 100, mas agora você tirou todo o dinheiro do caixa, você pegou todo o dinheiro do caixa e passou para sua conta, cadê o dinheiro que tava aqui? Eu digo, não, pô, o dinheiro que tava aqui eu peguei, eu coloquei ele no meu bolso, gastei, enfim, joguei na minha conta pessoa física. Aí você diz, ué, se você tirou 30 dinheiros do caixa, R$30 do caixa, e esse caixa ia ficar para mim, a sua padaria não vale mais 100. A sua padaria, Pedro, ela vale exatamente 100 menos 30. Então a sua padaria, ela vale 70, Pedro. Então a sua padaria está valendo menos.
tá? Se eu tiro o dinheiro da minha padaria, se aquele dinheiro estava na minha padaria, ele não está mais lá, a minha padaria automaticamente vende menos. E agora que você entendeu isso, você vai entender exatamente o balanço patrimonial. Voltando para cá, para o balanço patrimonial, que é onde a gente estava, olha o ponto-chave. Toda vez que uma empresa ela vai pagar dividendos, esse dinheiro sai de um lugar. Que lugar é esse? É exatamente dessa linha aqui, ó, dessa linha caixa. Então, vamos dizer que a gente pagou aqui R$20 em dividendos. Se pagamos R$20 em dividendos, o que vai acontecer é que o caixa não vai ser mais 20. O caixa vai valer, ó, 180. Esse é o novo caixa da empresa. E lembra da nossa equação, o lado esquerdo precisa sempre ser igual ao lado direito. Eu tenho que 180 é igual a 200. Pô, essa conta aqui não está fechando. Então o que eu preciso fazer é equilibrar a conta do lado direito também. Qual é a conta que é afetada? Peraí, se eu paguei dividendos, dividendos foi pro dinheiro, foi pro sócio, eu tirei dinheiro do patrimônio da empresa. Então, agora, o meu patrimônio líquido, a conta capital social, não vale a mesma coisa. A minha conta capital social, ela vale exatamente 80. Note que agora eu tenho que 180 é igual a 180. Então agora as contas estão equilibrando. Logo, note que saiu dinheiro do caixa e automaticamente sai dinheiro da conta patrimônio líquido. Com isso, eu estou dizendo para você, toda vez que uma empresa paga dividendos, o dinheiro sai do caixa, sim, o dinheiro precisa sair do caixa e sai do patrimônio líquido. E se esse dinheiro sai do patrimônio líquido, a sua ação vale menos. Pedro, por que vale menos? É exatamente o exemplo da padaria que a gente havia falado. Se você tira dinheiro do caixa da empresa, se esse dinheiro não está mais lá, automaticamente a empresa vale menos. E se a empresa vale menos, o que acontece com a ação da bolsa é que ela vale menos também. Para ficar ainda mais claro esse exemplo para que você possa entender, o que acontece é que se você tem uma empresa ali, que ela custe basicamente, voltando para os R$100, a ação custa R$100, para ficar mais fácil o nosso exemplo, se ela paga R$5 em dividendos, então se o dividendos custa 5, no outro dia na bolsa, essa ação aqui, ela vai custar R$95, porque a diferença dos outros 5 foi exatamente para o seu bolso em termos de dividendos. Note que você está trocando uma ação que valia 100 por agora uma ação na bolsa que vale 95 e R$5 em dividendos no seu bolso. Ou seja, você está trocando 100 por 95 mais 5. Você não está fazendo absolutamente nada em termos contábil. Você não está gerando valor nenhum para o acionista. Você está só simplesmente tirando dinheiro de um lugar e movimentando para o outro. Você não está gerando nada de novo. Você não está gerando renda nova. Você tem um dinheiro que saiu de um lugar, entrou no outro. Seria o mesmo efeito de você pegar aquela ação que não pagou dividendos, vender e ficar com R$5 no seu bolso. Seria basicamente isso, tá? Obviamente, se você pudesse vender ali, né, 5% daquela sua ação, mas você sabe que você não pode fazer isso, obviamente, né? E aí fica a grande pergunta, mas Pedro, eu nunca percebo isso. Claro, é porque se você parar para ver, você tem uma ação que está custando, por exemplo, na bolsa, R$30, uma ação que está na bolsa custando R$40, e pô, ela paga ali 50 centavos em dividendos. Ela paga ali, cara, 1% de dividendos, 0,9, 0,8 por vez que paga. Imagina que a empresa, ela pagou 1% em dividend yield naquele mês. Se ela pagou 1% no dia que tem a data X, que é quando o preço sofre reajuste para baixo, imagina que essa empresa na bolsa, ela abriu com 1,5 positivo de ganho. Então, pô, se a empresa pagou dividendos e caiu 1% e ela tá subindo 1,5, cara, ela vai ficar com uma variação de 0,5% positiva na bolsa. Então acaba que você não vai nem perceber esse deslocamento do dividendos. E tem um exemplo muito bom da Petrobras, que é aqui em agosto de 2022. Note que no dia 11/8, a Petrobras anunciou 3 pagamentos de dividendos, 2,93. Ela também anunciou um pagamento de 3,36 e também anunciou um pagamento de 0,42. Isso totaliza R$6,71 que ela anunciou que ia pagar em dividendos. Então, na data X, que é o dia seguinte a essa data do anúncio, ou seja, seria no dia 12 de agosto de 2022, a empresa teria uma queda de R$6,70 aproximadamente. E aí, vamos procurar essa data. Vindo aqui no gráfico da Petrobras, no dia 11/8 de 2022, então vamos lá. Olha só que curioso, pessoal, eu já estou aqui no gráfico, ó, dia 11, vocês já podem ver, tá aqui. Pedro, não sei olhar esse gráfico de vela, eu não sei olhar esse tipo de gráfico, nunca vi. O que eu quero que vocês entendam aqui é que no dia basicamente 11/8, a ação da Petrobras, ela terminou nesse preço aqui que eu tô deixando em vermelho, 36,28. E no dia seguinte,
seguinte, ou seja, no dia 12, que é exatamente quando houve a data X, a data que sofre esse ajuste de preço, ela abriu exatamente nesse preço aqui de 29,03. O que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso, é que a Petrobras ela teve uma queda muito significativa. Se a gente vê em termos de preço, a Petrobras ela abriu o dia caindo 19,63%. Isso equivale em termos de reais, o quantos reais ela caiu, a R$ 7,11. Note que eu havia falado que foi 6,71. Então, desses R$ 7,11 que a Petrobras caiu, R$ 6,71 foi somente do pagamento dos dividendos. Então, se você tinha a ação da Petrobras, nesse dia, no dia 12, você viu exatamente a atuação caindo 20%, quase aproximadamente. Tudo isso por causa do pagamento dos dividendos. Aí você ficou super feliz. Nossa, que porrada, eu recebi dividendos da Petrobras. Cara, você não fez nada. Você tinha uma ação no dia anterior que estava custando ali, na casa dos 36,21 e no outro dia abriu a 29,10. Note que você não fez absolutamente nada. Nada mesmo. Você tirou dinheiro da sua ação e colocou na sua conta corrente. É por isso que dividendos não tem geração de valor para o acionista, porque sai do preço da tua ação. Toda vez que uma empresa paga dividendos, o mercado desconta isso do preço. Então, se alguém quer te vender algum curso, quer te vender alguma coisa, essa pessoa ela não vai falar isso. Porque, cara, não é uma coisa muito sexy você falar isso. É muito mais interessante você falar, não, viva de renda através de dividendos, renda passiva mensal na sua conta. Só que você receber renda passiva mensal na sua conta, você vai estar tirando simplesmente dinheiro da tua ação, do teu investimento e colocando ele no teu bolso. E eu vou te contar, se você não investe esse dinheiro que está no seu bolso, o que acontece é que você vai ter menos dinheiro trabalhando você para a tua construção patrimonial. E cada vez você fica mais distante de chegar no teu objetivo, na tua independência financeira. Então, o que eu quero que você entenda sobre os dividendos é que como investidor, você deve ser separado em duas classes. A gente tem a fase de quem está em acumulação. O que é a fase de acumulação? É aquela pessoa que está juntando patrimônio porque não tem patrimônio suficiente para que possa viver de renda dos dividendos. E tem aquelas pessoas que já têm patrimônio suficiente, é o que a gente chama de usufruto. Quem está na fase de usufruto, essa pessoa sim é ideal que ela utilize os dividendos na sua estratégia. Porque ela simplesmente pode dizer, cara, já tenho patrimônio suficiente aqui. Com o meu patrimônio eu consigo tirar os dividendos, pagar todas as minhas contas, viver tranquilamente e simplesmente ainda sobra dinheiro dos dividendos para reinvestir e aumentar o meu montante. Acaba que para essa pessoa que está na fase de usufruto, dividendos é ótimo. Se você ainda está querendo chegar lá, você está na fase de acumulação. E aí, dividendos não é a melhor estratégia para você. A melhor estratégia que você pode buscar aqui é simplesmente a fase de rentabilizar. O que é rentabilizar? É o que mais importa para você nesse momento. É você ter mais patrimônio. Porque quanto mais patrimônio você tiver, lá na frente, na fase de usufruto, você vai ter mais dividendos trabalhando para você. Então não inverta essa ordem. Isso aqui é muito importante. Não inverta essa ordem. Se você que não tem dinheiro suficiente, não tem patrimônio suficiente para viver de renda hoje em dia, e você foca nas ações pagadoras de dividendos, geralmente essas ações são ações que não crescem tanto, geralmente são ações que não têm um bom potencial de multiplicar o seu patrimônio, são ações mais maduras, mais perenes, e acaba que seu patrimônio ele não cresce muito. Se seu patrimônio não cresce muito, por mais que você chegue na fase de usufruto, usando essa estratégia de dividendos, você não vai ter a mesma quantidade ali de dividendos para trabalhar para você, você vai ter muito menos do que você poderia ter. Se viver de renda, viver de dividendos não é tua realidade ainda, os dividendos que você recebe não te proporcionam uma liberdade ainda de renda, foque na fase de acumular, foque em ter mais rentabilidade em cima do teu patrimônio. Não caiam nessa falácia de que, não, eu vou receber dividendos hoje, comprar boas ações pagadoras de dividendos para poder viver de dividendos lá na frente. Pessoal, dinheiro não tem carimbo. Você pode adotar essa estratégia de acumulação hoje em dia, se é o seu momento, e na fase de usufruto, você migrar a sua carteira para uma carteira mais voltada em dividendos, voltada para renda passiva. Nada lhe impede de você fazer isso. Beleza? Então não caia nessa história de que dividendos é vida, rentabilidade e aumento de patrimônio, isso sim é que é vida, isso que vai te proporcionar liberdade financeira lá na frente. E se você quiser exatamente entender como você deve montar uma carteira na fase de acumulação e uma carteira na fase de usufruto, qual estratégia tem que adotar para a sua realidade, para que você possa ali realmente sim ter mais patrimônio para lá na frente e receber mais dividendos na sua jornada, vou deixar aqui embaixo o link da nossa escola IZT para que você possa aprender diretamente comigo todo passo a passo para você selecionar os melhores ativos
ativos para sua carteira de investimentos e sim entender de forma prática e realista qual é a melhor estratégia e os melhores ativos para você ter na sua carteira, combinado? Então, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que isso aqui, ó, se você não conhecia, isso aqui, ó, é o que a gente chama de DRE, que é um demonstrativo contábil, é uma demonstração de resultado em exercício. Esse aqui é outro demonstrativo, é como eu havia dito para vocês, é o balanço patrimonial. Se você não conhecia isso aqui, agora você está conhecendo, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante para a gente continuar produzindo mais conteúdo como esse. Depois de hoje, espero que vocês tenham gostado, é só o começo. Até o próximo vídeo.